muito interessantes reflexões sobre criatividade. E mais do que isso, sobre a forma como o corpo é usado na criação artística ou na origem da criação artística. E também na maneira como ela percepciona a arte. Sim, e nisso uma reflexão muito interessante sobre ligação mente-corpo, como não são coisas separadas, como mente-corpo são um só. E tudo isto com uma boa vibe, uma leveza, uma disponibilidade para pensar aqui em conjunto connosco. Fiquei fascinado. Fascinada. Inquietação. É só inquietação. É só inquietação. Inquietação. É só inquietação, inquietação. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer. Inquietação, inquietação. É só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei. Princípio da Inquietação, o podcast para filosofar, porque não sei ainda. Olá, bem-vindo ao Princípio da Inquietação. Eu chamo Catarina Barós e comigo tenho sempre o professor de Filosofia David Erlich e ainda um convidado que se vai juntar a nós para uma conversa a três. Este é um espaço que se quer para pensar alto, sem rede e onde vamos partilhar inquietações e procurar as perguntas certas. É difícil, eu sei, mas é necessário e urgente. Já imaginaram bem se lhe roubassem o pensamento ou o condicionassem ou o controlassem? Ou pura e simplesmente o eliminassem? Não permita, resista, pense, já agora, pense aqui connosco, inquiete-se. Princípio da Inquietação, o podcast para filosofar, porque não sei ainda. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. E a ti, Catarina, o que te inquieta? Olha, inquieta-me este pensamento que talvez até seja um bocadinho poético. Não sei se as pessoas começaram a cantar para imitar os pássaros ou qual é que foi o estímulo inicial que fez com que as pessoas começassem a cantar. E a ti, David, o que é que te inquieta? A mim inquieta-me o motivo desconhecido pelo qual nos incomoda caminhar ao mesmo ritmo paralelamente a um estranho no passeio. Eu acho que essa é uma sensação universal de incómodo na urbe ocidental. Rapidamente caminhamos mais devagar ou caminhamos mais rápido. E porquê que nos desassossega esse paralelismo? Isso inquieta-me. Isso é efeito espelho para aí. Será algo assim? Bom, hoje temos connosco uma compositora, arranjadora, produtora e letrista que conta já com 6 discos na sua carreira a solo. Compôs inúmeras bandas sonoras, premiadas para teatro e cinema e criou vários espetáculos levados à cena por todo o país. Na área da representação tem aparições em várias longas-metragens, destacamos a mais recente, 18 Buracos para o Paraíso. No campo da literatura tem 5 livros editados e o último, Crescer à Sombra, é o seu primeiro romance. Estudou canto lírico e piano, é licenciada em Psicologia Clínica e pós-graduada em Escrita de Ficção. Parece-nos gostar, acima de tudo, de palavras, de música, da vida. Obrigada, Rita Red Shoes. Obrigada, por eu vou filosofar connosco. Tentarei. Rita, o que é que te inquieta? Olha, fiquei dividida com as vossas respostas, porque há uma coisa que me inquieta de uma forma mais existencial, que tem se calhar um bocadinho mais a ver com o cantar e com os pássaros, que é quando eu me deixo ser atropelada pela vida muito real, muito pragmática. E irrita-me muito quando isso me acontece, quando eu de repente só fico a pensar
nas contas que tenho para pagar, no que ainda não fiz, no que tenho que fazer, os compromissos, horários. Mulher máquina. Isso incomoda-me, inquieta-me e fico muito zangada comigo quando me apercebo que estou há algum tempo neste modo. Depois há uma coisa um bocadinho mais que tem a ver com a tua inquietação, David, que é os automobilistas que vão na autoestrada na faixa do meio, mas devagar. E é uma coisa que me custa muito entender porque é que não vão na faixa da direita. Aliás, eu acho que no código da estrada é aquilo que diz, que é suposto fazer-se. E, portanto, eu acho que há acidentes que podem acontecer por causa disto. Porque, em vez de irem na faixa da direita que está desocupada, vão no do meio. E, portanto, há pessoas que estão indecisas entre a velocidade que vão na faixa da direita e na da esquerda, ultrapassam, não ultrapassam e fica ali um impasse. Por que achas que isso acontece? Será que são pessoas que não conseguem tomar decisões? Ora, vou pela direita, que vai mais devagar. É uma hipótese. E então na do meio, eu acho está que sempre tudo garantido. Pode ter a ver com uma sensação visual de que no meio é menos perigoso, tem mais Claro, espaço eu para um acho que lado tem a e ver para o com outro. isso. Mas pegando na primeira das tuas inquietações, está a pensar, tu és uma mulher de criatividade, a tua vida é dedicada à criatividade, e estava a pensar se quando te sentes afogada em pragmatismos, se sentes que a palavra criadora é como que suprimida pela literalidade das palavras, pela palavra que só significa aquilo, a conta, a EDP, o pagamento. Achas que a criatividade das tuas palavras fica mais em baixo quando o pragmatismo do dia-a-dia te puxa para a literalidade das palavras? Claramente é esse o meu problema, não é? Que em vez de olhar para a fatura da eletricidade e compor qualquer coisa com isso, fiquei a pensar, bolas, isto é um balúrdio. E fico ali um bocado embrulhada nesses pormenores mais pragmáticos, e isso tira-me alguma criatividade. E é isso que me chateia, é no fundo, em vez de eu estar e de eu ter esta capacidade de poder olhar para a fatura da eletricidade e ainda assim ser criativa, a achar que vou pagar um balúrdio e que me pode custar os olhos da cara, ao mesmo tempo não consigo trazer a criatividade para isso, não é? E, portanto, essas coisas mais realistas fazem parte da vida, eu sei, mas são uma grande chatice e quando são muitas e nos deixamos enredar por elas, parte da criatividade pode ficar bastante atrofiada, diria. Porque a criatividade precisa de tempo. Achas que é tempo que é necessário? Acho que é preciso tédio. É preciso tédio? Eu Isso acho é que muito sim. interessante. Queres explorar isso? Porquê que o tédio é necessário para a criatividade? Olha, eu observo e lembro-me, tenho memórias desde criança. Eu vivia no meio do monte, onde nas férias grandes, que eram quase 3 meses, não se passava nada. Não havia internet, havia 2 canais de televisão. Eu sofria muito de tédio. E eu acho que em parte a minha criatividade vem daí, de eu ter que inventar coisas para fazer, ter que olhar para o meio do mato, inventar uma cabana, inventar uma história, sei lá, que aquela cabana estava noutro país qualquer e que vinham aí maus, e que inventar histórias à volta disso. E eu se estiver, lá está, se eu estiver afogada em coisas, em horários, em coisas que tenho que cumprir, em coisas que tenho que fazer, eu não tenho tempo, não tenho tédio, porque estou tão ocupada em corresponder às coisas, que não tenho esse tempo e esse tédio para olhar para uma coisa, isto não há nada para fazer. Ok, o que é que eu podia fazer com isto? Quer dizer, pelo que estou a perceber, na tua perspectiva, a criatividade exigiria não apenas tempo, mas um tempo de tédio. Ou seja, se o Sim, tempo é um estiver tempo de aqui, nada. um tempo de nada. É. Mas isso resulta um bocadinho paradoxal, não é? Porque o tédio não é criativo, ou seja, a criatividade, na tua perspectiva, nasce da não criatividade, de um espaço, de um tempo de tédio que não é criativo, enquanto situação de partida. Sim, na verdade sim. Porque quando eu estou entediada, e lembro-me disso e olho às vezes para a minha filha tem 7 anos e às vezes diz, mãe, estou entediada, e eu, que bom. E é quando eu reparo que ela inventa brincadeiras. Ou seja, eu acho que de facto é preciso um sentimento de desocupação e dessa desocupação me inquietar de forma negativa para eu pensar em criar uma coisa nova, uma realidade nova que me estimule e que me leve para outros sítios. E portanto tem que haver um aborrecimento, não sei se é tédio / aborrecimento, desconsolo, qualquer coisa assim, não sei.
E se isso verdadeiramente acontecesse? Imagina que tinhas essa oportunidade de viver num estado de tédio. Achas que conseguias fazer mais coisas do que aquelas que fazes? Porque as coisas que tu tens feito são tantas. Pois. E a minha pergunta é essa, não é? Sem teres tempo de tédio, não é? Consegues fazer isto tudo. Imagina se tivesses. Que Rita Red Shoes é que nós teríamos? Pois, não sei bem, não sei se quer descobrir. Mas, por exemplo, isso é uma das coisas, e às vezes penso nisso, que é tu tens que fazer menos coisas e criar mais. Porque, sei lá, uma altura em que para mim é complexa, que é quando lanço um disco, por exemplo, e tenho a altura de promoção que é a seguir à saída do disco ou ali antes do disco. Para mim, essa altura é terrível, porque não é terrível, eu gosto muito de conversar com pessoas, mas a coisa de ter os horários todos marcados com as entrevistas e com aquilo tudo muito fechado, e tenho tido um ano muito assim, porque estou a fazer muitas coisas ao mesmo tempo e diferentes. Às vezes é isso, bloqueia-me, não é? E portanto, por um lado, o não ter muito tédio ou inventar tantas coisas para fugir ao tédio é o que me faz estar tão ocupada. Claro, parece haver aqui uma contradição, sim. mas que se autoalimenta, que se autossustenta, sim, não é? De certa maneira. Rita, vamos falar das palavras e da ligação à música, que é uma curiosidade que tenho, perceber qual é a relação das palavras com a música, se as palavras acrescentam ou retiram, se é mais ou se é menos na relação com a música. Olha, eu nunca pensei dessa perspectiva, porque da perspectiva do retirar ou de dar ou de acrescentar. Até porque, como já fiz muita música instrumental, tenho ambas as sensações, mas olha, eu acho que se calhar às vezes há letras que podem retirar qualquer coisa às canções, se calhar quando não são muito boas. Ou seja, a melodia pode ser ótima, a harmonia pode ser muito interessante e a instrumentação, mas de repente, por algum motivo, as palavras não colam, ou a história se calhar não chegou a um bom porto, ou enfim, ou são demasiado confusas. E já agora, achas que isso é uma apreciação objetiva? Vivemos em tempos bastante subjetivistas, não é? Em que, eu vou percebendo isso na sala de aula, com os miúdos, achamos que, bom, cada um tem o seu gosto, até está na moda dizer que cada um tem a sua verdade. Por exemplo, quando tu falas de uma letra que não é assim tão boa, ou de uma letra que não encaixam tão bem na música, achas que isso é uma apreciação subjetiva, ou achas que existe objetividade estética e podemos objetivamente dizer, bom, esta letra é melhor do que aquela, ou esta música é melhor do que aquela, ou estamos condenados a dizer que, sei lá, que dizer que Beethoven é melhor que Maria Leal é apenas um juízo subjetivo, entre outros? Há objetividade na estética? Olha, eu vou tentar dar uma resposta um bocado simplista, mas que no fundo eu acho que em parte a arte se resume a isto, que é assim, se me arrepia ou se me desconcerta, então se calhar porque tem qualquer coisa. Não tem a ver com complexidade, não tem a ver... Aliás, há uma coisa que me irrita muito, que é esta ideia de que a arte para algumas pessoas e depois há outra arte. Não, a arte é para toda a gente, seja que tipo de arte for. Na minha Mas estamos todos igualmente habilitados para apreciar uma obra de arte, para apreciar uma obra musical? Eu acho que sim. É assim, eu posso não entender a estrutura de uma obra, ou por exemplo, no outro dia conversava sobre isto com um amigo, mas porquê é que vamos ver um concerto de música clássica e só podemos bater palmas no fim? Ou eles param, porquê é que não podemos bater, ou dizer uau! Claro, porque é que não se pode aplaudir entre os andamentos, não é? Porque é que não se pode aplaudir entre os andamentos? Eu posso não saber que aqueles são andamentos. Não é? Eu posso não ter este conhecimento, mas eu posso estar lá sentada e pode-me arrepiar e aquilo pode mexer comigo e levar-me a viajar para outros sítios. E isso é o que chega, a arte é para isso. Portanto, não consigo dar uma resposta objetiva. Ou seja, eu posso saber mais, mas não é por isso que eu sinto mais. Claro. E às vezes até o saber demais até me pode tornar um bocadinho fria, porque me pode tornar mais analítica. Mais técnica, mais tecnicista, técnica, não é? Por exemplo, eu tenho essa dificuldade, a não ser que o concerto de facto eu me esteja a ligar muito ao concerto, que é com música, estou a olhar para o palco, vejo as questões técnicas, qual é o sistema de som, sim. coisas que não interessam para nada, sim, mas sim. que eu
que estou ali e estou no meio, sei, não é? É como o realizador quando vai ver um filme, não é? Exatamente. Não consegue descolar da realidade e está assim a fazer uma apreciação quase objetiva Sim. do que está a acontecer na tela. Eu acho que quando há esse sinal, quando esse sinal se torna permanente, ou seja, quando eu me torno tão tecnicista e tão descolada do sentimento, está na hora de me reformar dessa arte, claramente. Estás fora do mundo da arte. Porque aí perdeu a magia, perdeu o sonho, não é? Só resta as linhas do é suposto isto, é suposto aquilo. Portanto, tentando responder, se há letras más, eu se calhar é uma apreciação individual. Cá, para mim uma letra má não é a mesma coisa que significa para vocês uma letra má. Mas porque se calhar eu também vou à procura de outras coisas ali, não por ser música, Claro. mas porque como pessoa, por necessidades emocionais, psicológicas, o que seja, estado de espírito, vou à procura de uma coisa que de repente não encontro naquele dia ali. E se calhar acho, Claro. isto para mim não é muito interessante. Sim, está a dar a resposta. Sim. E voltando aqui ao tema da criatividade, quando, ou seja, compões uma canção de raiz, uma canção que ouvimos no álbum teu, vem primeiro a letra e depois começas a pensar na melodia, ou há uma melodia e depois é que vem a letra, ou depende de caso para caso, ou já tiveste épocas em que foi primeiro melodia e depois canção, e épocas... Como é que funciona esta relação de criatividade entre a letra e o aspecto puramente sonoro? A coisa de escrever canções com letra, não é? Destas que nós ouvimos nas rádios e assim, com este formato de 3 minutos, ou que tem refrão, que tem uma estrutura já um bocadinho conhecida, familiar para nós. No meu caso, eu não tenho uma ordem propriamente dita. Acho que é um bocadinho o acaso. Já me aconteceu escrever bocados de uma letra que venha a ser uma letra, sem música nenhuma. Às vezes, porque estou com guitarra ou estou ao piano, há uma frase que surge e a partir dessa frase que joga bem com aquele acorde, há uma melodia que surge e ali aquilo começa a alimentar-se a si próprio e fica um monstro e depois eu tenho que lidar com aquilo. Ou seja, eu não tenho um método, no fundo. E já aconteceu estarem, por exemplo, letras para as quais nunca encontraste música ou uma música para a qual nunca encontraste uma letra? Sim, já houve letras. Órfãs. Claramente. Há músicas à espera de letras e letras à espera de música. Sim, e encontras sempre ou algumas vão estar eternamente à espera? Não, olha, tenho imensos papéis soltos com bocados de coisas que às vezes leio. Olha, isto até tem aqui qualquer coisa, mas continuo sem saber qual será o fim daquilo. Quando tu dizes qualquer coisa é porque tem alguma sonoridade. Tem, há qualquer coisa ali que eu gosto. Quando lês, sim. Sentes que há música nessa leitura. Só que às vezes não há logo um encontro, não é? Houve qualquer coisa que apareceu, que está cá dentro, que saiu de uma maneira bastante boa, mas eu depois não sei dar seguimento ao processo. Pronto. E portanto fica ali um bocado daqueles processos que ficam em cima da secretária e vão ficando até um dia. Esta dimensão, o facto de tu compores, escreveres as letras também das tuas canções, de as cantares para as pessoas, exige imenso de ti a determinados níveis. Estou a pensar, por exemplo, também no nível da representação. Tu, quando estás num palco e estás a cantar, és também uma personagem. É a Rita Red Shoes, ou a personagem é a Rita Red Shoes e há outra Rita, ou as coisas confluem e é tudo o mesmo? É meio confuso e eu própria vou descobrindo. Ou seja, eu acho que, e como pessoa tímida que sou, e aliás em pequena fóbica até socialmente, eu tive que de facto construir alguns alicerces para poder ir para cima do palco e cantar, e ainda por cima cantar, que é uma exposição bastante grande. Tive que ir construindo ali uma persona, no fundo, à qual eu me agarrei. Mas eu acho que o grande truque são mesmo as canções, e é aquilo que eu estou a dizer, são as letras, é a palavra. Mesmo para quando eu estou mais insegura ou nervosa,
aquilo que me faz relaxar é diz o que estás a dizer. E é nisso que eu me tento concentrar. É porque há verdade nessas palavras? Para mim, sim, não é? E eu tenho que me. É um misto de eu ter que me lembrar que tenho pessoas ali à frente para quem eu vou dizer aquelas palavras, com um misto de não podes pensar que tens pessoas à frente. Claro. Mas há um compromisso com a autenticidade dessas palavras. Sim, para mim isso é muito importante. E os artistas que eu mais. Também. Claro. Sim, lá está. Quer dizer, eu acho que eu sou muito parecida como pessoa daquilo que sou a cantar quando canto ou quando faço a música. É uma semi-persona. É uma semi-persona porque estou exposta. E então há coisas que, sei lá, se eu estiver em casa ou não estiver em cima de um palco, eu se calhar posso mostrar mais sem me sentir completamente exposta, não é? Num palco, enfim, as pessoas também não vão ali para me verem fazer terapia em cima do palco. Claro. Portanto, há aqui um misto, claro. Não é? E falando disso da verdade, ou seja, porque a verdade é um dos grandes tópicos da filosofia. E às vezes associamos a verdade apenas a discursos teóricos, ou discurso científico, ou discurso filosófico. O que é isso de uma verdade artística? O que é isso de fazer arte verdadeira? O que é isso dessa verdade das palavras que escreves? Eu acho que tem a ver com o ponto de partida. Talvez eu às vezes também não saiba dizer, e mesmo assim conheço muitos artistas, cruzei-me com muitos, trabalhei com muitos, e conheço a pessoa atrás do trabalho, muitas das vezes. E há artistas em que eu senti isso, pá, esta pessoa mesmo é genuína. Aquilo está ali porque está ali no palco, ou está ali quando canta, mas também está aqui quando eu estou a conversar com ela. Uhum. E isto tem a ver, lá está, com este ponto de partida de quando eu faço canções. O meu intuito qual é? Eu quando estou a escrever estou a pensar, eu quero chegar a este público e àquele. Isto é um pensamento válido, que existe, não é o meu, não é aquilo que eu procuro. Aliás, eu quando tenho canções que mastigo muito, normalmente ponho de lado, digo, não, isto já está aqui muito mastigado. Já a verdade tem a ver com uma certa crueza? Uma autenticidade, sim. E uma certa surpresa, um certo espanto. Era isso que eu ia dizer-te, porque tu há pouco, quando referias quando estás a compor, muitas vezes és surpreendida, nem sabes de onde veio aquela ideia, não é? Uhum. De repente as coisas encaixaram e transformaram-se num monstro. Sim. A palavra monstro que usaste, se calhar, define isso que estás a dizer, não é? Alguma coisa que é superior, é maior do que tu. Sim. Aquilo que tu fazes é maior do que tu? Eu gostava que não fosse, eu gostava de não ter essa sensação. Não é maior no sentido... Eu há pouco acho que não respondi exatamente à tua pergunta e volto só um bocadinho atrás, que é... Eu não consigo separar-me pessoa de pessoa que compõe e que faz música e que escreve. E isto é uma grande chatice. Porque eu gostava muito de conseguir separar-me. Porque eu acho que vivia mais feliz e mais descansada. Mas eu não consigo fazer esta distinção. E o que é que isto provoca? Provoca que, muitas das vezes, eu acho que o meu valor enquanto pessoa é confundido com o meu valor enquanto obra. E isto é uma coisa muito chata. Mas vejo com dificuldade isso poder acontecer. Ou há casos na música em que as coisas estão separadas? Quer dizer, eu de repente não me lembro de nenhum em que tu consigas separar. Acho que é um mal de se calhar dos artistas no geral, não é? É que não é bem uma profissão. Uhum. E pronto, e isso tem coisas muito pesadas, a verdade é essa. Porque não desligas, não tens descanso intelectual, não é? Porque eu estou aqui e não... Claro que agora estou a conversar convosco e por isso é que eu adoro conversar com pessoas, porque eu desligo um bocado, consigo, claro. Estou concentrada nas pessoas e na conversa, mas basta eu estar sozinha um bocadinho e a minha cabeça deambula à procura de criar qualquer coisa em que área seja. Isto é hiper cansativo. E portanto, se eu tivesse um trabalho, eu se calhar conseguia... são 5 horas. Desligou. Okay. Mas achas que as coisas são compatíveis? Tenho alguma dificuldade em compatibilizar? Se não calhar sei se vamos parar esta coisa da verdade. Se calhar tem que ter esta relação um bocado doentia com aquilo que se faz, não é? De não se conseguir separar. É tipo, faz parte, é um dos membros da pessoa.
para ser verdadeiro, não sei É muito bem. interessante que as pessoas não estão a ver, quer dizer, quem está a ouvir não está a ver, quem está a ver o vídeo está a ver, mas cada vez que tu falas de verdade ou de autenticidade, apontas para o teu próprio corpo. O que é muito interessante, não é nada cartesiano, ou seja, Descartes, o dualista que acha que a mente é algo assim superior e que predomina sobre o corpo. A verdade vem do corpo também, a verdade, porque tu apontas para os teus braços, ou seja, tu Sim. apontas para o teu próprio corpo de cada vez que falas de verdade e autenticidade. A verdade é corporal também. Claramente, a música é uma coisa muito corporal. E a verdade é corporal? E para mim a verdade é corporal. Porquê? Porque eu tenho instinto. E eu confio no meu instinto, tento confiar ao máximo. E isso é uma coisa que é um bocado. Não tem corpo, mas tem. É uma coisa que eu sinto. E é isso que me guia muitas das vezes, até para terminar canções. É o instinto. E para mim, o instinto eu sinto. Eu sinto uma coisa. Quando eu vejo uma coisa que gosto muito, eu sinto-a na pele. Ou que também me incomoda muito, eu sinto-a no estômago. Há um aperto, há um. Claro, o instinto não é só mental. Não é só mental, mente-corpo. não é mental. Sente-se, é uma coisa que se sente. É curioso que eu descobri uma página tua, não sei se posso revelar ou não, no Instagram que se chama Poeta Desajeitada. É assim que te denominas. E escreves alguns versos, e há um verso muito, muito bonito que eu agora, depois de falarmos contigo estes minutos, acho que te define, que é: ainda bem que há erros que nos salvam. Achas que o erro é a manifestação dessa tal autenticidade que referes e que tens frisado várias vezes sempre que nos respondes, quase que nos queres responder com o corpo? Desculpem. Não. Esta coisa dos erros nos salvarem, isto é muito bonito. É uma coisa que eu fui aprendendo, porque eu achava que um erro era uma coisa má. E é no fundo isso que na escola também nos ensina um pouco. Eu espero que esteja melhor, acho que há mais consciência disto. Mas eu sem errar não aprendo, não é? Mas isto às vezes na arte, para quem é um bocadinho com uma personalidade um bocado perfeccionista, que também é mais uma das chatices, o erro é um erro, é uma falha. E eu fui, à medida que fui aprendendo a gostar mais de mim, fui aprendendo a tolerar os erros e a tentar descobrir que os erros me mostram coisas. E às vezes é esse erro que me torna, a mim irrita, a ti Catarina e a ti David, não é? E a aceitar isso e a lidar com isso de uma forma a abraçar um bocado isso. Claro que há erros e erros, mas por exemplo, na música, a tocar um instrumento, se errar um acorde, de repente aquilo leva-me a música para outro sítio. Isto é uma coisa boa e resolve mais vezes um problema. Maravilhoso, podes encontrar ali uma solução musical que não te tinha passado pela cabeça. Exatamente, e que lá está, é maior do que eu pelo erro, não é? Leva-me a outro sítio. Sim. Entraste numa estrada que desconheces. Sim, e que não controlo, não é? E não tenho GPS. Eu, mas isto é giro. Claro. Pronto, tem que ser um espírito Falando disso aventureiro. da experimentação, ou seja, de que estás a fazer um acorde, enganas-te e isso leva-te para outra coisa que é a música. Eu estava a pensar aqui numa das grandes questões da estética, não a única, mas uma das grandes questões da estética é como definir arte. Há filósofos que recusam definir arte, acham que é uma palavra que se usa, mas não se define. E há outros que avançam com as suas teorias de arte. A verdade é que se eu agora fizer assim, isto não é música, ninguém vai achar que isto é música, ninguém vai isolar este sample e dizer que o David é músico. Depende. Ou seja, a partir de que momento é que um som se torna música? Achas que é possível definir música? O que é que um som precisa, o que é que uma sonoridade precisa ter para não ser barulho? Ou para não ser natureza? Ou será que a natureza pode ser música? Queres arriscar uma definição de música? Não. Será que a primeira... Recusas o projeto de uma proto-teoria de arte? Recuso, acho que sim, desculpa, Ok. David. Mas queres esboçar? Olha, por exemplo, eu estava a ouvir o teu turututu. Para mim podia ser o início de uma música. A seguir entrava uma batida. Estás a ser simpática. Não estás a ser estou, simpática. na verdade. Ok, eu quis dizê-lo como claro contra-exemplo de Não, musicalidade. eu não sei se vocês conhecem as Coco Rosie. Conhecem? Aham. Ora, aí que está um exemplo de sons Ok, que são então vou fazer outro. Vou fazer com os belíssimos. meus óculos. No microfone. Isto claramente não é música, não é? É um ritmo. Ok. Estamos aqui a ter uma visão. A questão é,
com que pano ouvidos, musical. com que ouvidos é que ouves Claro. estas coisas, Claro, não é? exato. E um músico, se calhar, mais facilmente vê aí um ritmo, ou vê aí um riff, são poucas notas, sim, assim, sim. uma melodia curtinha, para usar num bocadinho de uma música, no início da música, para fechar a música. Se calhar quem não é músico pode não ter logo esta Claro. Mas agilidade. quando é que uma porção, a partir do momento é que dizemos que uma porção de som é uma música autónoma? Porque nem todo o som é música, não é? No metro, o pip, pip, pip das portas a fechar. Também Quer dizer, pode pode ser ser. incorporado numa Pode música, ser mas não é por incorporado. si música. Qual é possível Sabes que eu não fazer- tenho essas barreiras. Se calhar há músicos que mais facilmente responderiam a isso de uma forma mais pragmática. A forma como eu trabalho não tem essas barreiras. Para mim, qualquer som É candidato é a poder passível, ser música. exatamente, a ser incorporado, a ser o ponto de partida para a ser o motivo da escrita. Claro, não há som condenado a não ser musical. Não, acho que não. Interessante. Eu gostava de falar um pouco da psicologia, porque tu foste tirar psicologia, foste licenciar-te já, é recente, portanto não é um projeto de primeiro curso. Não é? Ou seja, eu terminei a licenciatura em 2009, agora estou a fazer a dissertação a dissertação de mestrado, sim. E era interessante pensarmos um pouco sobre a ligação entre a psicologia e a música e a dimensão da palavra. Ou seja, o que é que tu foste buscar à psicologia que te fez melhor artista? Vá, porque tu estás em muitas frentes. Olha, não sei se a psicologia. Já me fizeram algumas vezes essa pergunta de formas diferentes. Havia um colega meu que às vezes dizia: tu foste tirar a psicologia para ver os maluquinhos que às vezes vêm aos camarins, não é? Sabes lidar. Sabes, pronto. E claro que isto é uma graça, Eventualmente não é? curar alguns géneros. Foi maluquinhos, somos todos. Uns um bocadinho a pender mais para os extremos ou para o meio, mas acho que ninguém se safa. Mas, no fundo, a psicologia... eu fui à procura um bocadinho de respostas. E um professor meu, logo no início, no primeiro ano, para mim e para todos os meus colegas, disseram: olha, se vieram aqui para se tratarem, podem desistir já do curso, porque não vai ser assim. Porque a psicologia implica a ligação, não é? A relação. Eu vejo-me no outro, é através do outro que eu também me conheço. Portanto, eu isoladamente, sabendo teoria, quer dizer, posso detectar estes traços mais assim, traços mais assado de personalidade, comportamentos, mas não é por aí que eu me vou tratar. E, portanto, partindo disso, eu não sei se a psicologia me trouxe algumas ferramentas para a arte que faço, para aquilo que faço. Se trouxe, olha, eu não dei por isso. Foi muito subtil. Foi muito subtil. E se as uso de alguma maneira, também é uma coisa que eu não consigo identificar claramente. É possível que sim, não é? Porque, enfim, somos influenciadas por tudo aquilo que lemos, vemos, mas de uma maneira concreta eu não tenho essa consciência. E fazendo um movimento inverso, assim brevemente estamos na reta final, a arte pode ser terapêutica? Claramente. Como? Olha, falando da minha dissertação de mestrado, eu estou a implementar um programa em inglês que se chama Arts for the Blues. Blues, neste caso, depressão, tristeza. Claro, mas há o duplo sentido, não é? E o que é este projeto? Este projeto é precisamente trabalhar, é um grupo, é fazer terapia de grupo através de meios expressivos artísticos. Que interessante. E os estudos que tenho lido e daquilo que tenho visto nas sessões, a arte é dos meios mais eficazes para trazer o que está lá dentro, muito mais do que a palavra, muitas das vezes. Há pessoas que estão anos em terapia e não conseguem chegar a alguns sítios. Dizem: eu sei, eu já percebi isto, eu também já percebi isto, e já sei que funciona assim, assado e tal, eu já percebi isso tudo. Mas eu ainda sinto um vazio qualquer, num sítio qualquer. Há qualquer coisa que está aqui que eu não consigo trabalhar, passar, continuo a sentir-me assim. E a arte tem demonstrado que a eficácia de chegar a esses sítios mais profundos, mais primários, talvez, coisas mais antigas, das quais não temos memória muitas das vezes, é
muito mais eficaz e muito mais rápido lá chegar do que eu tentar teorizar, Um acesso ao inconsciente. precisamente. E agora, se calhar, vamos aceder à nossa caixa. Já que falamos de inconsciente. Já que falamos de inconsciente, vamos aceder à nossa caixa dos desejos, que o David vai É apresentar. verdade, é a caixa do desejo filosófico, ou dos desejos filosóficos no plural, e dentro desta caixa estão vários objetos. Tcharam! Eu vou. Tcharam, gostei desse tcharam. Tcharam. É música. Eu Pode ser vou música. tirar 2 de cada vez. Ok. Aliás, vou tirar um primeiro par. Muito Tu bem. podes encarar cada objeto literal ou metaforicamente, e Ok. podes encarar cada objeto por si próprio, enquanto este objeto singular, ou como representante da sua classe de objetos. Muito bem. E eu vou tirar este par e tu escolhes qual deles desperta mais o teu desejo filosófico. Esse objeto permanecerá fora. E depois vamos fazendo várias rondas. Por exemplo, o que desperta. E, portanto, explicar a razão. Sim, e dissertas brevemente sobre a razão. Muito bem. O que desperta mais o teu desejo filosófico? Um espremedor manual de citrinos ou uma máquina de Rápido, calcular? o espremedor. Porquê? Números. Não, números, embora a música seja muito matemática, não. Eu no espremedor consigo muito mais criar imagens interessantes do meu ponto de vista do que com uma calculadora. Interessante. Que imagens. Para mim, isso leva-me logo a laranjas, o sumo de laranja a escorrer. Neste caso, leva-me. A minha filha adora sumos de laranja e, portanto, isto vai para um lado emocional imediato. Ok, vai para o lado maternal, Pronto, vai exatamente. logo para o lado maternal e também o lado da criatividade. Mas não só, essa imagem do sumo a escorrer é super. É tipo uma fonte de vida. Ok, interessante, muito bem. A máquina não, o espremedor manual de sumo, de citrinos, ou uma chávena de café. Como eu não gosto de café, claramente o espremedor. Muito bem, está respondido. Só bebo café para estar acordada. O espremedor, eu te vou sempre dizer o nome completo. O espremedor manual de citrinos ou uma árvore. Uma árvore. Porquê? Porque a árvore tem raízes, a árvore, como símbolo, remete para a natureza. E eu sou claramente uma espécie de Tom Sawyer e, portanto, vivi a minha infância na natureza, vivo ainda com galinhas, portanto, automaticamente isso. Apesar de eu acho que deles terem uma grande ligação. Esta árvore pode dar os frutos que são aqui espremidos. Exatamente, tem uma grande ligação, mas vou escolher abraçar uma árvore. Muito bem. Então sai o espremedor Finalmente. de citrinos, finalmente, sim. A árvore ou uma caixa que sai de dentro da caixa? Uma pequena caixa. Tentador. Essa caixa é tentadora. Mas eu vou continuar na árvore. Porquê? E porquê é que é tentador apesar de não escolheres? A caixa remeteu-me para segredos, para mente dentro da mente, pensamentos dentro de pensamentos, e como isso é o meu dia-a-dia, eu dispenso. E prefere estar à sombra da árvore. Claramente. E por último, a Preferência árvore. que caia uma laranja. A árvore ou uma concha? A concha é uma coisa muito bonita, mas eu sou muito mais de terra do que de mar, apesar de ser caranguejo de signo. O mar inquieta-me e a árvore dá-me paz. Muito bem. Então, um objeto, e aliás, alguns filósofos mais ambientalistas até contestariam que a chamássemos por objeto, portanto, o elemento da caixa que mais despertou o teu desejo filosófico foi a árvore. Pronto. Muito bem. Muito obrigada, Rita, por esta conversa tão genuína. Obrigada eu. E que te entregaste de corpo e alma. Verdade. Obrigado. Literalmente Obrigada eu. falando. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. E para terminar, não podemos deixar de agradecer a quem merece. E os créditos deste episódio do Princípio da Inquietação vão para a Tale House, onde estamos a gravar. A identidade sonora é uma interpretação do músico e produtor Pedro Luís da obra Inquietação, da autoria do José Mário Branco, inspirada na versão interpretada pelo grupo Anaifa.
A capa é de Tiago Pereira Santos, com fotografia de Matilde Fieschi, e a imagem do Espanto Festival Internacional de Filosofia. A coordenação está a cargo de Joana Beleza e a direção é de João Vieira Pereira. Pode ouvir o princípio da inquietação em expresso.pt, na SIC e na SIC Notícias, ou também nas restantes plataformas. Eu sou a Catarina Barosa e comigo tenho sempre David Ehrlich. Voltamos na próxima semana.